Bem, meus queridos, então, continuando a nossa série do curso Amplificadores Operacionais do gvensino.com.br, vamos falar hoje sobre as características do amplificador operacional. Ele tem uma série de características que são muito importantes. Nós vamos analisar uma a uma, pausadamente, tudo bem explicadinho, do jeito que você sabe que a gente sempre faz. A primeira característica muito importante dos amplificadores operacionais é o que nós chamamos de ganho de tensão em malha aberta. Nós vimos nas aulas anteriores que o amplificador operacional ele tem três modos de operação. O malha aberta, que é o mais simples, que eu estou representando ele aqui, que é quando eu não tenho aquela realimentação, o sinal de saída não volta para nenhuma das entradas. É o modo de funcionamento mais simples, a base do amplificador operacional. E nós temos também a malha fechada, que é quando eu tenho a realimentação positiva ou negativa da saída de volta para as entradas. Na realimentação, eu tenho controle do ganho, especialmente na realimentação negativa, eu tenho controle do ganho. Eu posso colocar o ganho que eu quiser no amplificador operacional. Não preciso usar o ganho que o fabricante me dá, que é muito alto. Porém, não é esse ganho que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do ganho dele em malha aberta, que é justamente o ganho de tensão que ele vem de fábrica, que é dado pelo fabricante, é o ganho de tensão para o qual ele é fabricado. Então, esse ganho de tensão, que é o que vem de fábrica, nós chamamos de ganho de tensão em malha aberta, já que na malha fechada eu posso colocar o ganho que eu quiser. Pois bem, o ganho de tensão em malha aberta do amplificador operacional, nós já vimos, ele é muito alto. Os fabricantes colocam ganhos de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão nos amplificadores operacionais. Então, o amplificador operacional real, vamos colocar aqui, vocês me perdoem se eu ficar na frente do quadro, mas não tem como escrever de outra forma. Então, tem pessoas que criticam um pouco isso, mas às vezes não tem como não ficar na frente. Mas eu vou tentar. Então, o ganho de tensão em malha aberta do amplificador operacional real, dos amplificadores reais, é muito alto. Então, nós vamos colocar aqui que é muito alto. Muito alto. Acima de 100 mil. Então, nós temos, por exemplo, o amplificador operacional 741, que é o amplificador operacional mais tradicional que nós temos aí. Ele foi a base de praticamente todos os outros AOPs que existem. Ele tem um ganho de 200 mil. O CA3140, que é outro amplificador operacional muito conhecido, tem o ganho em malha aberta típico de 100 mil. Nós temos outros amplificadores operacionais, como o LM358, vocês estão vendo aí na tela, com ganhos que variam aí mais ou menos nessa faixa. Então são ganhos de tensão muito elevados. Esse ganho de tensão, que é dado pelo fabricante, ele não é fixo, tá ok? Então quando a gente fala assim, o 741 tem um ganho de tensão em malha aberta de 200 mil. Então ele vai pegar a diferença entre as duas entradas, multiplicar por 200 mil e essa vai ser a tensão que eu tenho na saída. Mas esse valor de 200 mil ele não é fixo. Ele pode variar de modelo para modelo, então eu posso ter modelos que têm um ganho um pouquinho menor, um pouquinho maior. Esse é o valor típico. E esse valor também pode variar de acordo com a temperatura, de acordo com a frequência que os sinais de entrada variam. Enfim, não é aquele negócio exato, certinho, preciso, não.
pode variar de acordo com uma série de condições ambientais e também de acordo com o próprio amplificador que você pega. Você pode pegar dois amplificadores do mesmo modelo e um ter um ganho em malha aberta diferente do outro, isso é super normal. É apenas uma estimativa, tá ok? O fato é que esse ganho de tensão em malha aberta, ele é muito alto. E por que que ele é muito alto e por que que ele tem que ser muito alto? Ele tem que ser muito alto porque o ganho de tensão em malha aberta do amplificador operacional, que na fórmula é esse AV aqui que a gente coloca, que é quantas vezes ele vai amplificar a diferença entre as duas entradas, esse ganho aqui é o ganho máximo do amplificador operacional. Nós sabemos que usando realimentação negativa, eu posso colocar um ganho do valor que eu quiser no amplificador operacional, mas nunca um ganho maior do que o ganho dado pelo fabricante, o ganho em malha aberta. Por isso, os fabricantes já fabricam amplificadores operacionais com ganhos de tensão em malha aberta muito altos. Porque, dessa forma, se o ganho de tensão em malha aberta é muito alto, quer dizer que o limite que eu tenho, o ganho máximo que eu posso ter, é muito alto. Então eu tenho uma gama, uma variedade de ganho que eu posso colocar no meu amplificador muito boa. Se o meu amplificador operacional tivesse um ganho em malha aberta de, por exemplo, 100, eu não conseguiria projetar amplificadores usando esse modelo com ganhos acima de 100. Eu estaria limitado a fazer amplificações de até 100 vezes, nunca mais. Então, para que eu praticamente não tenha limite, para que o amplificador que eu possa colocar no meu circuito possa amplificar praticamente sem limites de vezes, os fabricantes colocam um ganho de tensão em malha aberta muito alto. Dessa forma, ele praticamente não vai ter limite. Isso é o amplificador operacional real. O ideal que nós chamamos, que eu vou colocar aqui agora, o ideal é aquele amplificador utópico, perfeito. Se fosse possível fazer um amplificador operacional perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito, qual seria o ganho de tensão em malha aberta que ele teria? Bom, claro, nós estamos vendo que quanto maior o ganho de tensão em malha aberta, melhor, porque aí eu tenho uma variedade maior de ganhos que eu posso colocar no meu amplificador. Então, idealmente, um amplificador operacional ideal, perfeito, ele teria um ganho infinito. Ou seja, eu poderia colocar nele o ganho que eu quisesse. Inclusive ganhos absurdos de 1 milhão, 2 milhões de vezes, 1 bilhão de vezes, enfim, ele seria perfeito. Então eu poderia amplificar o sinal infinitas vezes, não tem um limite. Claro, o amplificador operacional ideal, ele não existe na prática, ele não existe. É apenas uma forma da gente comparar qual amplificador está mais perto do ideal. Então, quando a gente olha esse aspecto do ganho de tensão, por exemplo, nós vemos que o CA3140 tem um ganho de tensão em malha aberta de 100 mil e o amplificador operacional 741 tem um ganho de tensão em malha aberta de 200 mil. Então, qual deles é melhor nesse aspecto? Qual deles está mais próximo do ideal? É o 741, porque tem um ganho de tensão maior. Então, essa relação nós sempre vamos fazer em todas as características, nós sempre vamos comparar qual é o que eu tenho, o que é que eu tenho na realidade dos amplificadores operacionais que existem de fato e qual é o ideal, qual é a referência nossa de ideal para aquela característica do amplificador operacional. Então, o ganho de tensão, o ideal é que ele fosse infinito, mas como o infinito não pode ser alcançado, né, não é nenhuma quantidade, o máximo, quanto maior for esse ganho, melhor. Por isso que os amplificadores reais possuem um ganho de tensão em malha aberta muito alto, acima aí de 100 mil, geralmente. Então, essa foi a primeira característica dos amplificadores operacionais. Espero que você tenha entendido o que ela é, por que o ganho de tensão em malha aberta tem que ser tão alto e eu espero ver vocês na próxima. Não deixe de dar um joinha e de comentar as aulas deste curso. Muito obrigado. Tchau.